O início dos anos 2000 foi marcado por duas coisas: rock triste e Naruto. Toda criança que nasceu no final dos anos 90 ou no início da década retrasada teve contato com essas duas coisas. E não é por acaso que essas são duas colunas fundamentais da nossa cultura e da nossa geração. A moda emo, toda depressiva, o grunge revoltado, com muito ódio no peito, mas um ódio autodestrutivo, é refletido na obra do Naruto. E isso não é por acaso. Veja, nos anos 80 e nos anos 90, o Japão passou por duas grandes crises econômicas bizarras depois de uma grande ascensão. O Japão era dado como o país do futuro. De repente, por causa de especulação imobiliária e da bolsa de valores, obviamente o país quebrou. E quebrou justamente na década de 90, por aí, criando assim uma tal geração perdida. Aqui cabe a gente comentar como que o Japão enxerga emprego e o que foi essa tal geração perdida, para poder dar um contexto de quando a obra foi escrita. No Japão, o emprego é encarado de forma completamente diferente do que aqui. Lá você precisa entrar numa empresa novo ainda e se manter nessa empresa até o final da sua vida, de preferência galgando posições cada vez mais altas. É uma forma bem gamificada de se enxergar o capitalismo, mas é assim. Porém, com toda essa crise que aconteceu na década de 90, criou-se a tal geração perdida. E com uma geração completamente deprimida e se sentindo desonrada, querendo ou não, isso foi o boom criativo do Japão. É ali onde a maioria dos shonens vão começar a ser publicados. Naruto, Hunter x Hunter, One Piece, todos esses mangás vão ser publicados por pessoas que viveram essa época e vivenciaram todo esse sentimento de depressão e abandono. E o criador da obra que vamos falar hoje não é diferente. Estamos falando de Masashi Kishimoto. Ele criou o que pra mim é uma das melhores obras que aborda o tema depressão e suicídio de forma direta, real, com analogias muito bem feitas, na verdade, e com o que parece uma grande bagagem do assunto. Mas hoje não vamos falar do anime de forma geral. Eu quero trazer como ponto para poder debater isso um personagem que é muito odiado, Sasuke Uchiha, o principal coadjuvante da obra. Meu nome é Sasuke Uchiha. Eu detesto muitas coisas e não gosto de nada em particular. Eu vou restabelecer o meu clã e destruir o certo alguém. Mas vamos lá, quem é o Sasuke? Qual é a sua história? Resumindo, o Sasuke é um favelado. Ele cresceu na periferia da sua vila e ainda muito novo, com apenas 8 anos, viu sua vila inteira ser massacrada pelo seu irmão mais velho. Isso em um genocídio a mano da polícia militar da própria vila com fins eugenistas, inclusive. O Sasuke ele tem uma vivência periférica, e não só periférica, na vida real ele tem uma vivência muito parecida com a de pessoas negras aqui no ocidente. Pois vocês vão reconhecer essa situação. Quando o Sasuke vai pra escola, ele é muito adorado. Ele, na verdade, ele é fetichizado pelas meninas porque ele é diferente. E ele sabe disso. Ele tem essa autoconsciência e por isso ele não responde aos flertes. O que levava a nossa infância a vários comentários muito homofóbicos sobre o Sasuke ser gay. Não que eu não ache que ele seja, a gente vai entrar nisso mais pra frente. Mas não é isso que faz o Sasuke não responder aos flertes. É porque ele sabe que elas não gostam dele. Elas apenas o tratam como um espécime. Seus cabelos e seus olhos muito pretos chamam a atenção das meninas. Principalmente os olhos. Isso porque o seu clã, o que em Naruto pode ser quase traduzido como sua etnia, tem uma característica especial envolvendo os olhos. Eles têm poderes especiais, mas eles são os únicos que têm os olhos realmente pretos. Enfim, em meio a fetiches e bajulações por causa das suas características físicas, o Sasuke é chamado a atenção por uma figura ali, a figura do protagonista, Naruto Uzumaki. Logo no início do anime é feita uma divisão de turmas, chamadas equipes, e a equipe 7 é composta por Sasuke Naruto e Sakura Haruno, que aqui nessa análise a gente pode deixar de lado. Mas cabe um vídeo ainda só sobre ela, porque ela é uma personagem excelente. Mas o que chama a atenção do Sasuke no Naruto? E ele tem problemas muito parecidos com o do Sasuke. Os dois são órfãos de pai e mãe e excluídos socialmente. Naruto por ser portador de um demônio dentro da barriga dele, e o Sasuke por ser essa pessoa que se auto-exclui porque ninguém ali de verdade entende ele, ninguém ali de verdade quer saber dele, quer saber apenas da imagem dele. O melhor amigo do Sasuke era o irmão dele, que matou toda a família dele e até aqui ele não sabe o motivo disso. Mas apesar dessas coisas em comum, o discurso otimista do Naruto soa pro Sasuke quase como um deboche a vida deles dois. É positivo demais, é alegre demais pra alguém que passou por coisas parecidas, e isso incomoda muito o Sasuke e faz com que o Sasuke crie um verdadeiro ódio à imagem do Naruto. Por causa disso, obviamente, o Sasuke acaba se tornando ainda mais excluído. O único companheiro que ele tem é o Kakashi, que é o seu professor. Fazendo um parênteses só sobre o Kakashi, ele é um personagem que também tem um background envolvendo suicídio. O pai dele tira a própria vida após falhar uma missão e ser julgado pela vila inteira. E acho que por ter contato com esse tipo de sensação de solidão, de depressão e até do ato em si, o Kakashi entende pelo que o Sasuke tá passando e consegue ouvir ele, coisa que o Naruto não faz. O Naruto tenta salvar o Sasuke o tempo inteiro, mas à força. O Kakashi ouve o Sasuke e fala: o que você precisa? O que você quer? O que você quer não vai funcionar. Que é vingança. Cala a boca! O que te faz pensar que sabe alguma coisa sobre isso? Falar é fácil, você não faz nem ideia! Calma, tenta relaxar. E se eu matasse a pessoa mais importante pra você? A pessoa mais importante na sua vida? É uma teoria interessante. Mas acho que você tá um pouco atrasado para testar isso. Todos sobre quem você tá falando já estão mortos. Eu tô vivo há mais tempo que você, garoto.
vivenciei uma época ruim. Você não é o único que sabe como é perder alguém. Enfim, eu sei como você se sente. Que lindo, cara! Que atitude, Nicole! Mas enfim, ele entende o que o Sasuke pretende fazer. Ele entendeu as intenções do Sasuke e o que ele estava planejando. Mas ele não consegue impedir. E o Sasuke sai da vila. Perceba, o Sasuke deixar a vila não é uma alegoria necessariamente com tirar a própria vida. Não necessariamente o Sasuke faria isso, até porque ele tem uma motivação de vingança, se vingar do próprio irmão, etc, que faz sentido ele continuar vivo pra realizar isso. Quando ele se torna um ninja renegado, quando ninjas abandonam sua vila, seja por traição ou o que for, e riscam a sua bandana, ele pratica uma espécie de suicídio social, que basicamente é quando um indivíduo não se sente parte da sociedade em que ele tá forçado a viver e abandona ela, ou se deixando de ser possuído por uma espécie de psicopata cientista que quer fazer experimento em corpos humanos vivos ou mortos. E antes da gente seguir falando de Naruto, é importante a gente parar pra falar sobre Emilie Durkheim. Ele vai escrever em 1897, final do século XIX, uma obra chamada O Suicídio, que vai quebrar paradigmas sobre o tema. Ele vai deixar de tratar esse fenômeno como um comportamento individual e vai transformar em um comportamento social. Ou seja, ele vai procurar entender o porquê a realidade mostra algumas coisas. Por que protestantes se matam mais do que católicos, soldados se matam mais do que civis. E hoje nós sabemos, por exemplo, que homens, negros, LGBTs, etc. se matam mais do que outras pessoas. Nessa obra ele vai descrever diversos tipos de suicídio que a gente pode discorrer aqui entre vários tipos de personagem atrelando seu suicídio. Tem vários tipos de suicídio em Naruto que a gente não observa, que o Emilie Durkheim escreveria. Suicídio altruísta, suicídio social, suicídio de anomia, enfim. Nem toda morte vai ser literal. Mas mesmo assim eu sinto que o Kishimoto, ele flerta com o suicídio do Sasuke quando ele abandona a vila. Não é como se ele tivesse problema em retratar isso na obra. Como eu disse, o pai do Kakashi é um exemplo claro disso. E não só ele, o melhor amigo do irmão mais velho do Sasuke, o Shisui, também tira a própria vida numa espécie de suicídio que vai ser chamado de suicídio altruísta pelo Emilie Durkheim. Mas eu acho que dar uma morte literal ao Sasuke, além de pesar muito o clima da obra, tiraria um pouco do sentido do personagem dele por outras questões de background. Então Kishimoto decide fazer uma ideia muito mais interessante. Na continuação do anime, chamada Naruto Shippuden, onde todo mundo tá mais velho, lá por seus 16, 17 anos, ele decide transformar o anime em um boys love, onde dois amantes estão muito deprimidos, mas um quer salvar a vida do outro e o outro não quer ser salvo. E isso é um ponto muito importante. Talvez isso, mais a sua personalidade edge e ele rejeitar garotas, fizesse com que nós meninos tivéssemos muita raiva dele injustamente quando éramos crianças. Mas isso hoje em dia é importante a gente observar. Muitas pessoas, quando estão deprimidas e estão em situações de vulnerabilidade, não querem ser ajudadas. Isso não necessariamente é por orgulho, às vezes é uma questão dela mesmo. Ela não quer ser ajudada porque ela tem um plano em mente e você não pode esperar que o ladrão chame a polícia antes de roubar um banco. Então não só não vai aceitar ser ajudada, mas ela vai fazer de tudo pra atrapalhar você ajudando ela. Ela não quer sua ajuda. Ela não quer, porque pra ela não é uma ajuda, você tá desviando ela do plano dela. Por isso que nenhuma ajuda do Naruto adianta. Por isso que o Naruto ficar correndo atrás do Sasuke por não sei quantos anos, por um ano e pouco, se não me engano, que é o que dura o anime, não adianta. Aquela conversa que o Kakashi tem com o Sasuke sobre vingança na árvore, amarrando ele, mas conversando, quase fez ele desistir de sair da vila. Muito mais que qualquer tentativa do Naruto de trazer o amigo de volta na porrada. O Naruto empurra a visão de mundo dele sobre o Sasuke. Ele acha que o Sasuke tá errado de estar triste daquele jeito, está agindo daquele jeito, ele quer julgar o que é certo e errado como se ele fosse um santo. Enquanto o Kakashi sempre escuta o Sasuke, sempre deixa o Sasuke falar e sempre fala de volta. É uma conversa. Obviamente, não se espera que o Naruto tenha a mesma maturidade que o Kakashi, mas isso também vem muito do fato do Kakashi ter passado pelas mesmas coisas, como já citado. Enfim, Naruto é um produto do seu tempo, um tempo de jovens mais tristes, abandonados e deprimidos. Então o Sasuke, ele surge quase uma espécie de fagulha pra esses jovens. Quem sabe eles não possam se ver no personagem do Sasuke. E essa raiva que eles sentem dele de, porra, deixa o Kakashi te ajudar, deixa o Naruto te ajudar. Quem sabe não faça eles pensarem sobre o que eles estão passando e se eles não estão fazendo a mesma coisa durante a vida deles. Então você tem raiva do Sasuke, você acha ele mimado? Quem sabe você não precisa de ajuda? Quem sabe você não esteja se fechando? Caso não, então sinto muito, você é um dos cuzões que estariam fazendo fofoquinha sobre o Naruto, enchendo a porra do saco do Sasuke e estaria do lado do Danzo no massacre dos Uchihas. Eu tô te vendo, hein? É porque dizer que o Sasuke é chato, ou então dizer que esse comportamento dele tá errado, é apelar muito pro discurso do mimimi, sabe? Do deixa disso, vai respirar um ar. Então eu acho que a gente precisa ser menos Naruto nesses casos e ser mais o Kakashi. Entenda, as pessoas que precisam de ajuda, precisam que você escute elas, não que você empurre sua visão de mundo sobre elas, isso não vai adiantar de nada. E caso você seja uma dessas pessoas, é sempre bom ligar para um centro especializado, CVV, Centro de Valorização à Vida, e é sempre bom você fazer terapia, conversar, escutar as pessoas e procurar ver se você também não tá se parecendo muito com o Sasuke, se fechando pra ajuda e se renegando. Mas calma, é só um desenho de ninja.
Bom, por enquanto é isso. Acho que é o primeiro vídeo do canal. Eu quis trazer um tema talvez um pouco pesado, mas é o único tema que eu tinha um roteiro realmente mais elaborado para poder discorrer. Espero que vocês tenham gostado. Já podem se inscrever, já podem divulgar. Mas eu também publico no meu Instagram, tudo bonitinho. Tem teaser, tem TikTok, então vocês podem seguir todas as redes sociais aqui lindamente. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Um beijo.